Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos para mais uma dica fantástica aqui do Premiere Pro. Nós vamos utilizar a versão do Premiere Pro CC 2014. E antes de explicar qual vai ser esse nosso tutorial, eu queria falar o motivo de criar essa aula de hoje. Então olha só, eu venho trabalhando no projeto, no Premiere, vou fazendo minhas edições, vou fazendo meu tratamento de imagem, vou adicionando transições, fazendo o link dinâmico com o After, enfim, vou trabalhando no meu projeto. Em determinado ponto, se você utiliza o Windows, eu acabo achando isso um problema terrível dessa plataforma. Eu percebi que o meu disco local, que está instalado no meu Premiere, sempre que eu estava ligando meu computador, que eu abria aqui o meu Windows Explorer, a página do meu computador, eu estava percebendo que o meu disco local cada vez tinha menos espaço. Então eu comecei a ficar preocupado. Poxa, de onde está consumindo tanto arquivo? Eu não baixei nada, não instalei nenhum outro aplicativo. Porém, tem um detalhe aqui no Premiere, que tudo que você trabalha, cada vez que você faz um salvamento automático, cada vez que você faz um preview no seu projeto, o Premiere vai salvando isso numa pasta do sistema. E, consequentemente, essa pasta do sistema está no meu disco C. Então, por isso, sempre que eu via a minha unidade C diminuindo o seu espaço, era porque em cada projeto que eu trabalhava no Premiere, ele ia lá salvando e modificando essa minha pasta com cada vez mais arquivos. Então, tem uma maneira de você resolver isso e apagar esses arquivos. Vamos lá. Então, aqui no Premiere, eu venho no meu menu Edit, Preferências. Eu posso ir direto para a minha opção de geral, como eu posso vir, ela cortou aqui para você, mas eu tenho a opção Mídia. Então, eu vou colocar aqui em Geral. E aqui em mídia, eu tenho a opção Media Cache Files. Não tem, quando você acessa a primeira vez um site no seu navegador, ele demora um certo tempo, dependendo da sua conexão, para ser acessado. Quando você acessa outros sites e de repente você digita novamente o endereço daquele site anterior que você acessou pela primeira vez, ele é bem mais rápido do que a primeira vez que você acessou. Isso acontece porque os navegadores trabalham com cache. Então, você não foi diretamente no servidor buscar aquele site. Então, dessa forma, o Premiere também ajuda o nosso trabalho. Então, aqui no Media Cache, eu tenho a opção de habilitar e desabilitar o salvamento dos cache files. Então, depois que eu percebi que eu estava perdendo muitos arquivos, eu desabilitei essa opção. Para mim, não vai fazer uma enorme diferença, porque eu tenho vários backups dos meus arquivos, inclusive o backup na nuvem da Creative Cloud. Então, eu sei que eu tenho uma maneira de ir atrás dos meus arquivos quando eu estou trabalhando. Caso você queira deixar sempre salvando esses arquivos, você só vai ter um trabalho a mais, que é sempre ir nessa pasta aqui que ele mostra a localização, usuários, appdata, roaming, Adobe, Common, e você vai deletar os arquivos que estão dentro dessa pasta, tá ok? Caso você não queira, é só desabilitar essa opção que nos projetos seguintes ele não vai mais salvar, tá ok? Então vamos lá. Você pode habilitar e desabilitar para manter essa opção de salvar ou não o cache. Se você já está com ela habilitada e já trabalhou várias vezes no Premiere, e não sabe de onde veio tantos arquivos que estão ocupando seu HD, nós vamos acessar essa pasta agora, tá ok? Eu venho aqui em C, ele me mostra Users, a pasta do sistema, eu tenho logo depois a pasta appdata, ok, roaming, Adobe, olha só aqui o endereço, roaming, Adobe, e eu tenho essa pasta Common. Então, olha só. Abri aqui outro Windows Explorer. Olha só, eu tenho 17 GB livres no meu disco C. Então, isso para mim é muito pouco.
Olha só o que acontece quando eu venho aqui no Media Cache Files, que é essa mesma pasta. Se eu deixar o cursor do meu mouse em cima, ele vai me informar que eu tenho só nessa pasta 10,2 GB de arquivos. Mas poxa, que arquivos são esses? Quando eu abro, olha só, eu tenho vários arquivos do Premiere, inclusive pré-visualizações, áudios que eu trabalhei no Premiere. Olha só, tudo isso são áudios que eu trabalhei. Eu tenho aqui abaixo, aqui pista, foi de um aniversário que eu estava editando uma gravação. E logo aqui abaixo eu tenho vários arquivos, alguns deles irrisórios de kbytes, outros já começam a ter, olha só, megas, certo? Então de mega em mega que você vai trabalhando. Eu tenho um arquivo aqui da minha GoPro, olha só, de uma pré-visualização possivelmente. Então todos esses arquivos, eles ficam alocados aqui no seu sistema. Qual vai ser a diferença de quando você deletar esses arquivos? Se você não ativou o salvamento automático deles numa Creative Cloud, por exemplo, ou em outra pasta do local onde você está trabalhando os arquivos, quando você excluir todos esses arquivos, você só vai ter um único trabalho. Ao abrir novamente o projeto no Premiere, ele vai pedir para você fazer um render, um preview de toda aquela sequência que você já editou. Então, se você sentiu que está perdendo muito espaço de arquivo, então aqui venha nessa pasta, nesse endereço, Adobe Common, e tenho o Media Cache Files. Como você pode ver aqui, só no meu sistema eu tenho 10 GB de arquivos sendo ocupados, tá ok? Outra dica que eu também posso deixar aqui nesse tutorial é a seguinte: eu tenho esse aniversário que eu estava editando, e dentro do local, do diretório da pasta que eu estou salvando o meu projeto, o Premiere cria duas pastas. Uma que é o autosave, das vezes que você vai salvando esses arquivos, ok? Ele faz aqui todo o registro de cada salvamento que você faz. E eu tenho também aqui o Preview Files, que é uma pasta que o Premiere cria para cada preview que você vai dando. Então isso permite que eu tenha mais rapidez com relação à visualização da minha sequência. Porém, dentro do diretório desse projeto, essas duas pastas, olha só, uma com 651 megabytes e outra eu tenho ela com 2 GB e 17. Então isso também ocupa espaço no seu HD. Então se você finalizou esse projeto, você já entregou para o seu cliente, você não vai mais no momento de trabalhar nele, veja se é interessante você também deletar essa pasta para que você possa ter mais espaço. Caso você esteja trabalhando no HD externo, no caso eu estou aqui no meu HD particionado do meu notebook. Então, se o meu projeto tiver em um HD externo e eu sei que aquele projeto eu posso vir futuramente a fazer uma outra edição, bom, deixa ele lá quietinho, depois você deleta esses arquivos. Mas se você já finalizou o projeto, não vai mais trabalhar em nada disso, procura essa pastinha aqui do autosave, do Preview Files e deleta esses arquivos para que você possa ter mais espaço no seu disco rígido. Então essa foi mais uma dica bem interessante para você que, principalmente como eu, trabalha com Windows e tem esse probleminha. Às vezes eu ligo o Windows, ele me mostra que eu tenho 100 GB livre. Eu estou trabalhando, seja qual for o tipo de trabalho que eu estou fazendo, de repente ele me mostra que eu tenho só 80. Mas, infelizmente, é dessa forma que nós temos que trabalhar. Então, utilize essa dica para que você possa ter mais espaço no seu disco local, tá ok? Um abraço e até o nosso próximo tutorial.